noite poderosa na presença de Jesus. Uma noite que o Senhor tem algo a fazer em nós. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Está quente aqui, né, irmãos? Eu sei. Nós estamos orando, nós já conseguimos os valores para nós colocarmos aqui o nosso ar-condicionado aqui em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir a Jesus. Estava aqui derretendo. Creio que, em nome de Jesus, essa semana ele vai vir aqui. A gente está pegando ele pelo cabelo. Ó, nós já temos os valores, temos já os orçamentos e o rapaz ainda não vem. Nós vamos lá atrás dele, Paulão. Em nome de Jesus, vamos sequestrar ele. Vem aqui em nome de Jesus. Diga para alguém que está do seu lado: chegue mais perto. Diga com convicção assim, ó: chegue mais perto. Aleluia. Está quente, eu sei que está quente, mas chegue mais perto. E não é de você, é do propósito que a sua vida carrega. Não às vezes a gente fala assim, ó, chega mais perto. Também tem que se aproximar, mas é do propósito que o Senhor tem, porque Deus, Ele une esses propósitos, amém? Porque nós às vezes nos tornamos uns fugitivos dentro do próprio ministério. Nós nos tornamos fugitivos às vezes dentro da igreja, dentro do propósito do Senhor. Mas o Senhor, Ele tem uma chamada, uma graça maravilhosa sobre as nossas vidas. E Ele está hoje te chamando para mais perto, amém? Vamos lá? Oh, glórias. Meu Deus. Traz mais 3 aí. Diz assim, Lucas capítulo 5, versículo 1, diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Vocês estão comigo aí? Amém? Viu à beira do lago 2 barcos, deixado ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão. Olha só, Deus entrou num barco que pertencia a Simão. Ele não podia ter entrado em qualquer outro barco. Tinha outro barco lá, né? Porque ele fala assim, ó, deixou 2 barcos ali, mas ele entrou no barco de Simão. Pega isso aí. E ele diz assim, ó, entrou no barco de Simão e pediu que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, porque és tu que estás mandando, porque és tu que está falando, que és tu que está declarando, nós vamos lançar as redes. Quando fizeram, então, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco: vem, para que pudessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Por que às vezes nós fazemos isso também? Jesus vem até nós, nós estamos com Jesus e a gente fala assim: afasta, Jesus, não fica aqui não. Por isso que eu disse: chegue mais perto. Pecou? Chega mais perto. Desalinhou? Chega mais perto. Mas vamos continuar. Afasta de mim, porque sou homem pecador.
pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a grande pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Aqui no capítulo 5 de Lucas, traz sobre essa pesca maravilhosa. A graça de Deus então se derramou sobre a vida deles naquele dia. E sobre as nossas vidas, essa graça tem se derramado sobre as nossas vidas. Desde que Ele te chamou, te escolheu e Ele colocou você em um lugar. Mas de um tempo para cá, muitas das vezes nós estamos deixando ou falando para Jesus: se afaste. Quando Jesus, que Ele quer chegar perto de você, e nós estamos dizendo: se afaste, e nós vamos sendo levados pela nossa própria consciência. E a nossa consciência, ela é, vamos dizer assim, enganosa. Ela é terrível, os nossos pensamentos, aquilo que nós achamos, as nossas axiologias. Então ela vai dizendo para você: não serve a Jesus, não siga a Jesus. Para que você vai? Você está tão em segurança aqui. Você trabalhou, você lutou, você fez, você está fazendo. Para que seguir a Jesus? Para que largar tudo e ir seguir a Ele? Para que isso? E a nossa consciência vai nos levando a isso. E ela diz para você: olha, vai viver a sua vida, vai ser feliz. Essa é a grande frase dos dias atuais. Eu quero ser feliz. Eu quero fazer tudo para ser feliz. E às vezes nós estamos indo para longe de Deus, achando que nós seremos felizes. Quem aqui tem acompanhado um podcast ou um personagem chamado Daniel Araújo, que era um antigo pastorzão, que fazia humor no YouTube? E ele disse: Jesus não me traz felicidade. Jesus não é a felicidade. E olha o que ele está falando: que Jesus não traz felicidade. Sabe por quê? Porque talvez tantas feridas e tantas coisas colocaram. Talvez ele está cansado ou está cansado da religiosidade que ele viveu. E ele não teve um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é quem transforma as nossas vidas. Cristo Jesus é quem nos faz viver em novidade de vida. Nos dá propósito e nos dá um caminho e nos dá um chamado e uma direção. Mas esse rapaz, ele tem exposto aquilo que as suas feridas. E ele tem uma certa voz, ele tem um certo espaço. Mas em vez de ele usar hoje esse espaço para falar daquilo que o Senhor fez sobre a vida dele, ele tem usado o espaço para falar o que Jesus não é sobre a vida dele. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado para que nós não entremos nesse lugar também. Nós vemos aqui que sobre uma pesca maravilhosa, que Jesus então pega o barco de quem então? De Pedro. Pega o barco de Pedro, ele entra no barco dele e fala assim: ó, esse barco aqui, pá, entrei. Estou lá, agora esse barco é meu. Por que no barco de Pedro? Sabe por quê? Porque Jesus, na verdade ali, ele não estava fazendo um milagre. Jesus, ele não queria fazer milagre. E Jesus ali foi para chamar a Pedro. Ali não foi para fazer milagre. Jesus foi para chamar Pedro. Jesus entrou naquele barco para chamar Pedro. Nós não podemos viver na expectativa de milagres, somente milagres. Ah, Senhor, eu quero milagre, eu quero bênção, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Ah, Jesus, me dá. E aí a gente vai de campanha, e vai disso, e faz aquilo outro. Nós estamos agora em um período de jejum, amém? Quantos estão aqui no jejum? Glória a Deus. Glória a Deus. Sincero mesmo? Não deu nenhuma beliscadinha no carne assim? Né? Não? Glória a Deus, Deus está vendo, hein? Deus está vendo, hein? Sabe por quê? Porque a gente fica atrás e correndo atrás disso, quando na verdade nós precisamos conhecer o Mestre e entender o chamado que Ele tem sobre as nossas vidas. Na verdade, a realização de milagres não visa atender a nossa necessidade, mas o milagre tem o objetivo de glorificar ao nome de Jesus. Mas então, como disse Paulo, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, quando eu quero que o Senhor realize algo que seja
maravilhoso ou milagroso, aquilo que vai apontar para as minhas necessidades. Irmão, não vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos às vezes buscando aquilo que é somente para nós. Mas Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, nós só vamos até Jesus por uma necessidade. Nós vamos até Jesus por aquilo que nós precisamos. Nós podemos até ir a Jesus por conta de uma necessidade. Mas quando nós encontrarmos com o Mestre, nós vamos entender que é Ele que nos chama, que é Ele que nos salva e que é Ele que tem uma direção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Sabe por quê? Porque não é a minha necessidade que motiva Deus a fazer os milagres. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu preciso que vai motivar Deus a fazer as necessidades, o milagre sobre a minha vida. Por mais que as nossas orações sejam regadas de fé, de esperança, e nós estamos lá, Senhor, nos abençoe, eu sei que Ele pode abençoar, mas por que eu não estou recebendo uma resposta? Porque tem áreas da minha vida que ainda o Senhor não respondeu. Porque tem muitas coisas que eu estou buscando, que era para glorificar o meu nome, e não o nome de Cristo Jesus. E Jesus, Ele quer nessa noite nos alertar e entender que tudo é feito através da palavra dEle, através da ordem dEle, daquilo que Ele fala. Sabe por quê? Porque nós vemos aqui que Jesus falou para eles, olha, vá para mais longe. Entrou no barco, ensinou, pregou, e aí a multidão estava esperando o quê? Milagre. Mas Jesus estava ensinando. Não teve milagre ali para eles. Não teve milagre para a multidão. Não teve. E aí Jesus falou assim, vai lá para o fundo. Vamos para lá. E aí eles foram. Beleza, estamos lá. E aí ele falou assim, mas nós já pescamos, nós já fizemos, nós estamos cansados. Cara, a gente está exausto. E aí Jesus fala para ele, vai, lança. Tá bom, mas sobre a tua palavra. Não é sobre o que eu quero, mas é sobre a tua palavra. Às vezes nós fazemos coisas por aquilo que nós queremos, e nós não nos atentamos à palavra do Senhor, à ordem que Ele nos dá. Às vezes Deus falou para nós não fazermos e a gente faz. Às vezes a gente falou, Deus fala para você, faz, e você fala, titubeia. Senhor, sabe o que é? Eu não estou muito seguro, eu estou cansado, eu não sei o que vai acontecer. Não tem multidão para aplaudir, não tem ninguém para ver, não tem plateia, não tem público, não tem nada. E aí sempre nós estamos falando aqui que é quando nós nos dobramos perante o Senhor que Ele se revela a nós. Sabe por quê? Porque não tem ninguém observando. Nós falamos isso em alguns cultos passados, que os hipócritas, os escribas oravam nas esquinas, e celebravam lá, e Jesus falava, vocês são hipócritas. Mas quando Jesus nos chama para um momento a sós, quando Deus fala assim, agora eu vou falar e fazer e dizer quem você é. E Jesus nessa noite quer relembrar alguém aqui, porque Ele te chamou, para este lugar, para esse tempo. Não são as nossas vontades ou necessidades que vão mover a mão de Deus, mas sim a palavra deles. Jesus disse aos seus discípulos, não se preocupem com coisa alguma. Vocês estão andando aqui 3 anos comigo e vocês estão buscando o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que isso e aquilo outro. Cara, quando eles estavam diante do Mestre. E porque às vezes nós viemos à igreja, nós viemos à casa de Jesus, Deus nos deu um presente, um momento maravilhoso, um espaço maravilhoso, e nós estamos ainda buscando as nossas vontades e as nossas necessidades, quando o Senhor fala para nós buscarmos o reino dEle, a palavra dEle, sermos fervorosos em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a prioridade do reino não é o suprimento das necessidades, pois os milagres vão acontecer porque eles serão consequências da nossa busca e intimidade com o Senhor, de reconhecer que é Ele que faz sobre as nossas vidas. Então, o dia de chamado de Pedro não fala ali sobre a correspondência dessas necessidades, mas fala sobre o chamado de um homem, o chamado de alguém que foi usado para alcançar multidões, que foi usado, que foi assim chamado e entendeu que ele era um discípulo de Jesus. Jesus não foi ali para impressionar com os peixes, com os milagres, não. Jesus ali foi para mostrar com Pedro quão poderosa é a sua palavra. Aleluias! Quantos creem nisso em nome de Jesus? Amém? Porque eu não estou vendo milagres.
Por que eu não estou vendo milagres? Sabe por quê? Porque ainda nós estamos nos relacionando por necessidade. E o Senhor está dizendo: priorize a minha palavra. Sabe como é isso? Olha só, em Gênesis 1, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? E a terra sem forma e vazia e tal, tudo mais. E aí ele diz, versículo 1 e versículo 2. E no versículo 3 ele disse: haja, aconteça. Mas se nós voltarmos e observarmos, o Espírito de quem se movia sobre a face das águas? Espírito de... Então havia um mover, havia um movimento, havia o Espírito de Deus, mesmo no meio às trevas, havia um movimento, havia tudo, havia acontecendo, tinha um mover, é como nós vemos na igreja, nós assim cantamos, nós alegramos, e havia aquele mover sobre a terra, sobre tudo aquilo que tinha ali, ainda meio uniforme, mas havia um mover do Espírito, o Espírito de Deus estava ali naquele lugar. Mas ele disse assim: nada aconteceu só com o mover, nada se formou só com o mover, nada aconteceu só com o Espírito lá. Sabe quando aconteceu alguma coisa? Quando veio a palavra e disse: haja, aconteça, faça, surja. É pela palavra que nós vamos nos mover. Quando ele disse, não é milagre, não é mover, mas é pelo haja. Quando ele diz haja, aconteceu. Ele estava ali se movendo e não havia nada, não havia luz, não havia sol, não havia nada, havia somente o Espírito. Mas quando a voz e a palavra de Deus, este Espírito assim fez e formou todas as coisas. Então o segredo está na palavra, o segredo está na ordem de Deus, o segredo está em escutar a direção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Faça tudo por ela. Quer fazer algo, faça pela palavra. O Espírito se move pela palavra, porque é a palavra de Deus. Assim como ele disse, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, sobre a tua palavra eu vou lá, sobre a tua palavra eu vou fazer tal coisa, sobre a tua palavra eu vou me envolver. Lembra Moisés? Senhor, eu não vou sair daqui se o Senhor não estiver comigo. Eu não vou sair por aqui porque eu acho, não, mas pela tua palavra, porque o Senhor está comigo, eu vou me mover em nome de Jesus. Aleluias. Antes de Deus corresponder diretamente a você, Ele é comprometido consigo próprio, Ele é comprometido com Ele mesmo, com a palavra dEle. E aí às vezes nós até cantamos um louvor que eu particularmente não... Quando você começa a entender a palavra, você acaba... E é um louvor até bonito. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Mesmo que ainda eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, eu sei. Não, Deus não é fiel a mim, não. Ele é fiel à palavra dEle, Ele é fiel a Ele, Ele não é fiel a mim não. Sabe por quê? Porque se Ele for fiel a mim, irmão, Ele vai fazer o que eu quiser, mas Ele é fiel à palavra dEle. Você entende que nós precisamos entender a palavra, até para nós cantarmos, até para nós falarmos, até para nós declararmos, porque às vezes nós estamos cantando algo que não é muito line, cara. Porque Ele é fiel à palavra dEle. Olha só, quando Deus chega para Moisés estava ali diante do povo, e o povo estava ali reclamando, falando, enchendo o saco. Mas por que isso? Por que aquilo? Agora a gente vai morrer aqui, a gente não tem comida, a gente não tem isso, não sei o quê. E Deus ficou muito bravo, porque ali antes um pouco eles tinham feito até um bezerro de ouro. Aí sabe o que Deus disse? Tira o teu povo da minha presença, porque eu vou exterminar eles. E aí Moisés respondeu: meu povo? Meu povo não, o teu povo. Como isso? Lá em Êxodo 32, versículo 7 em diante diz assim, Êxodo 32, versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem, fizeram um bezerro de ouro fundido, e adoraram e ofereceram sacrifícios.
E estão dizendo que esses são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Esqueceram de Deus. Eu conheço esse povo e sei que ele é muito teimoso. Agora não tente me impedir, porque vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e os seus descendentes uma grande nação. Ah, irmão, Deus ficou bravo, hein? Deus ficou muito bravo. E você acha que Deus não fica bravo com a gente? Porque às vezes nós esquecemos que Deus está conosco, que Deus é conosco, e a gente começa a remeter ou a colocar situações. Ah, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não está comigo, o Senhor isso, o Senhor... A gente começa a reclamar e começa a falar. E Deus trouxe você aqui nessa noite para te lembrar que Ele tem um chamado e uma palavra sobre a sua vida, uma promessa sobre a sua vida, amém? Mas Moisés era um cara que batia ali com Deus e falava assim: Senhor, tá bom. Era um cara crente. E olha só, Deus pega Moisés, um cara bruto, bravo, né? Foi lá, matou o egípcio e não sei o que e tudo mais. Era um cara, e tornou Moisés um cara manso. Porque nesse versículo 11 ele podia responder segundo a sua vontade, segundo a sua necessidade. Ele podia responder e falar: ah, Senhor, o Senhor que se vira. Mas ele foi mais ou menos polido com Deus. Sabe, porque ele diz assim, ó: porém Moisés fez um pedido ao Senhor. Ô Senhor, ele fez assim, fez um pedido ao Senhor e ele disse: ó Senhor, por que ficaste tão irado assim com o teu povo? Porque o teu povo que tiraste do Egito com grande força e poder, por que deixar que os egípcios venham a dizer que o Senhor tirou o teu povo do Egito para matá-los nos montes e destruí-los completamente? Moisés pegou a palavra, a promessa e falou assim: lembra o que o Senhor falou? Como é que vai ficar agora a sua imagem aí perante a galera? Lembra o que o Senhor disse? Então lembra aí, ó, a galera agora vai... O Senhor tirou esse lá, o Senhor foi lá, fez grandes coisas, e eu fui lá em teu nome, porque o Senhor me mandou lá, eu fui em nome da tua palavra, para tirar o teu povo, e agora o Senhor quer matar eles aqui. Como vai ficar então a tua palavra? Como vai ficar o que o Senhor disse? Não fique irado, mude de ideia, e não faça cair sobre o teu povo essa desgraça. E aí olha só o que ele disse, lembra? Lembra dos teus servos Abrão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizestes lhe dar tantos descendentes quanto as estrelas dos céus. Lembra também que prometeste que darias os teus descendentes de toda aquela terra para ser propriedades deles para sempre. Deus se move pela palavra dele, em tudo aquilo que ele te prometeu. Diante da palavra do Senhor, ele está querendo te lembrar que esta palavra ainda continua de pé. Se ele te prometeu, ele vai cumprir a palavra dele, mas você precisa estar posicionado diante dele e falar assim: eu ainda creio no Senhor, eu reconheço que o Senhor é que tem o poder de fazer acontecer. Não é pela minha vontade, mas é pelo que o Senhor quer sobre a minha vida. Aleluias. Porque lá em Êxodo ele lembrou disso. Moisés lembrou e falou assim: ah, Senhor, o Senhor está vendo? O Senhor está agora querendo matar essa galera, mas o Senhor prometeu lá antes de mim ainda. Não foi agora que o Senhor prometeu, foi lá. Então, Senhor, lembra. Lembra, Senhor. Lembra, Senhor. Juraste o teu amor. Nós vamos cantar essa. E nada pode mudar o que sentes por mim, nem dos meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Deus é o mesmo e Ele continua lá, poderoso, eterno em glória. Nós apenas temos que lembrar da palavra dEle sobre as nossas vidas. Nós apenas temos que entrar debaixo desta vontade do Senhor.
Não permita que as circunstâncias se tornem o seu Deus, mas lembre-se que foi da palavra dele quando ele te viu, quando ninguém te via. Foi ele que te viu quando você não era nada, quando não éramos nada. O Senhor assim te viu e te colocou e te formou e te chamou até aqui para esse dia de hoje, para dizer para você que ele tem uma palavra e ele tem uma promessa sobre a sua vida em nome de Jesus. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Aleluia. Fala alguém que está do seu lado, fala assim, ó, lembra da palavra. Fale para alguém aí, lembra da palavra. Amém? Em Lucas 5, Pedro obedece então a palavra de Deus, obedecem a ordem de Deus. Sabe por quê? Porque o teu chamado tem a ver com quanto você lembra do que ele te disse. Se ele te chamou, ele vai fazer com que aconteça. Se ele te chamou, você tem que apenas obedecê-lo. O teu chamado tem a ver então com a obediência, com o quanto você é capaz de perseverar com naquilo que ele te falou. Então ele vai te levar mais longe. Sabe que a parte mais difícil então ali naquele cenário de Pedro não era entrar no barco, não era lançar a rede, não era. A parte mais difícil para Pedro é quando ele pega o peixe. É quando ele está ali e ali ele joga a rede. E aí ele fala, Senhor, o Senhor mandou, tá bom, eu vou lançar. Eu lancei. Talvez ele nem acreditasse muito, mas ele lançou. E quando ele lançou a rede, talvez ele estava ali esperando. E aí o que eles fizeram? Puxaram uma vez. Opa, o negócio aqui ficou pesado. E eles puxaram mais uma vez. Ficou mais pesado. E foram puxando. E foram puxando. E foram puxando. E aí o barco quase afundou. E eles foram puxando. E eles foram puxando. Talvez quando o Senhor nos chama, quando Ele nos fala, então é difícil às vezes nós cumprirmos e obedecermos. Mas quando nós lançamos, e aí fica difícil, fica pesado. Fica difícil a obra. Sabe por quê? Porque começam a doer as mãos, porque as suas mãos começam a ficar calejadas. Você já está cansado daquela luta, você já está cansado daquela trajetória, você já está cansado de tudo isso, e as suas mãos começam ali a tentar fraquejar. Essa é a parte mais difícil, é continuar puxando a rede, para que assim os peixes venham, para que assim as bênçãos venham, as provisões venham, segundo a palavra do Senhor. Porque não adianta só lançar e aí você obedece, ok, mas tem também o seu esforço, o continuar. Ao que vencer, receberá a coroa da vida. Ao que vencer, então nós temos que permanecer até que as coisas aconteçam. Nós temos que permanecer diante do Senhor até que aconteça. Se Ele nos chamou, queridos, se você obedece, mesmo que cansado, mesmo que abatido, mesmo que talvez triste ou sem perspectiva, porque talvez nós lançamos e aí está lá embaixo e você fala, nossa, eu estou puxando tanto, eu já puxei tanto, eu já vim, nossa, eu estou esforçando, eu já estou vindo para a igreja há tanto tempo, eu já estou ali, eu oro, eu busco, e aí talvez eu está tão perto de sair para a superfície e para dentro do barco, e aí você desanima e volta tudo para trás. Deus está te chamando e falando, continua puxando, continua puxando, continua puxando, continua fazendo, continua. Sabe por quê? Porque o milagre vai acontecer quando você começar a puxar e isso começar a vir para a superfície. Mas o meu barco vai afundar. Não interessa, porque se o Senhor te deu o chamado, Ele te fez um milagre. Queridos, este barco vai suportar sim, em nome de Jesus, eu creio. Mas você precisa continuar puxando. Você precisa continuar. Nós poderíamos desistir e aí pensamos, estou em dificuldade, eu queria largar então essas redes, eu queria deixar, mas o Senhor continua dizendo para você, continue puxando, mesmo que seja difícil. Porque às vezes nós queremos preservar o nosso barco, porque às vezes a gente quer preservar as nossas vidas, porque a gente quer preservar, o nosso ali. Por quê? Porque há um esforço, há uma luta. A
palavra do Senhor vem, a ordem do Senhor vem, mas a nossa atitude em fazer, queridos, Ele não vai fazer por nós. Nós temos que continuar fazendo. Nós falamos isso aqui na sexta-feira, sobre nós servirmos ao Senhor, que nós somos chamados para servir, nós somos salvos para servir a Deus. Então, quando nós estamos ali quase com um milagre aparecendo, aí a gente desiste, a gente volta. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Olhe para o mar alto, que lugar Deus vai te honrar. Mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Olhe para que no Deus vai te honrar. E aí nós queremos largar tudo, porque nós queremos proteger o barco. Porque nós queremos proteger o barco. O maior desafio então de quem foi chamado é ficar entre essa preservação do barco e o milagre. Nós queremos então proteger esse barco. Jesus vai afundar, eu não estou aguentando. Vai fechar, vai isso, vai aquilo outro, eu não estou suportando. E eu estou dizendo isso porque isso também acontece conosco, como liderança também da igreja aqui. Porque às vezes nós olhamos para a dificuldade, para os problemas. Senhor, está difícil. E Ele diz: quem disse que seria fácil? Quem disse que seria fácil, João? Quem disse que seria fácil, José? Pastor Wanderson, quem disse que seria fácil? Porque às vezes a gente pensa em desistir, irmão. A gente é humano, tem que ser sincero. A gente pensa em desistir, fala assim, cara, vou embora, vou pra praia. Aí chega lá na praia, alguém vai te pegar também. O peixe te pega e volta você pra cá. Sabe por quê? Porque quem foi chamado não tem para onde escapar. Jonas queria escapar e Jesus vai: não, você vai lá, porque eu mandei você ir para lá. Deus foi fiel à palavra dele, ao que Ele mandou ele fazer. Vai lá e faz. Vai lá e faz. E às vezes a gente fica querendo proteger o barco, e a sua consciência diz: larga tudo, larga a rede, protege o barco vai afundar. Larga tudo isso, você não precisa sofrer isso. Você não precisa perder cabelo, você não precisa ter ansiedade, você não precisa deixar de dormir, você não precisa de nada disso, cara. Larga tudo e vai. Você não precisa disso. É a nossa consciência que diz. E aí quando nós damos ouvido a essa consciência e não a voz do Espírito Santo, nós deixamos tudo. Quando Deus diz para você: vai lá, porque eu tenho um chamado para você ir lá pregar e falar para alguém. E aí você fala: não, Senhor, sabe o que é? Eu não sei dizer, eu não sei falar, eu tenho dificuldades, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Sendo que Deus te chamou e Ele vai prover para você. Quando Ele te chamou e Ele diz para você: lança a rede, puxa, Ele já mediu o barco, porque o barco aguenta. Então você aguenta porque Ele assim te formou. Aleluia. Não solte a rede. Não solte a rede. Jesus, talvez eu vou pregar lá. Não vou não, Jesus. E aí Jesus está falando: vai. Não vou não, Jesus. Vai, irmão. Às vezes Deus vai te chamar para aqui, para você pregar aqui. Aí você fala: não vou não, Jesus. Deus está falando para você: vai lá e abrace alguém. Deus fala para você: dê a mão para alguém. Deus fala para você assim, ore por ele. Aí você fala: não vou não, Jesus. O que vão dizer de mim? Deus está falando para você: coloque uma palavra na internet, coloque um versículo, coloque isso, evangelize pelo seu Instagram, pelo seu Facebook, pelo seu WhatsApp. Evangelize. Faça. Em vez de às vezes ficar lá vendo besteira,
Mande uma oração para alguém. Assim, ó, Deus te ama, Deus te ajuda, glória a Deus, estamos aqui. Está vendo como é fácil, mas ao mesmo tempo é difícil? Porque isso vai contra a nossa natureza, contra o nosso eu, porque a gente quer proteger o nosso barco. Porque o nosso barco está tão bonitinho, nosso barco está tão limpinho, tão cheirosinho. Mas eu lavei o barco, Jesus. Mas sabe o que é? Eu acabei de lavar a rede, está novinha, costuradinha. E agora eu vou jogar aí, vai rasgar tudo, vai sujar, vai ficar cheirando peixe de novo. Aí eu vou ter que ter trabalho de novo. Quando Deus estava falando, não importa isso, importa as vidas que eu vou colocar nas suas mãos, o poder que eu vou colocar sobre você. Mas você precisa continuar e não largar a rede. Então, o que você está sentindo não é o peso de quem quer desistir, é o peso de quem não pode soltar. Você não pode mais soltar, irmão, já está lá, já está chegando, você está vendo, não solta não, continua. Pois se nós estamos debaixo de uma palavra, você vive para cumprir esta palavra debaixo dos teus olhos. O que Deus te deu, Ele vai sustentar. Então, o que você está disposto, o quanto você está disposto a puxar, a ter o seu esforço. Continue puxando, porque Ele vai te mostrar, e Ele vai mostrar para você que Ele tem algo poderoso para você. Como nós dissemos, Pedro estava ali, e não foi só sobre fazer um milagre, impressionar Pedro. Olha, eu sou Jesus, agora sim, sabe o que é? Eu vou mostrar aqui para você que eu sou mestre e eu tenho todo o poder e vai surgir, não. Ele falou assim, ó, tá vendo isso que você tirou? Agora você vai ser pescador de homens. Tá vendo isso? Esse esforço que você está fazendo, agora você vai fazer esse esforço para o meu reino, para a minha obra, para aquilo que eu tenho para você. E aí Jesus fala para ele, agora você vai ser pescador de homens. Lá no versículo 10, não tenha medo. Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Mas aí tem um outro ponto. Pedro então viu Jesus. Pedro estava andando já com Jesus, ele aceitou o chamado, ele puxou, ele largou tudo e foi até Jesus, e andava com Jesus e tal. E aí nós vemos que lá em João 21, mais para frente, Jesus está sendo julgado, preso e tudo mais. E aí Pedro nega Jesus. Como alguém com um chamado que andou com Jesus vai negar a Jesus? Como alguém que estava ali, recebeu tudo, viu tudo, participou de tudo e negou a Jesus. E ali Pedro, ele se tornou meio que indigno, porque ele estava ali parado e falou assim, agora eu nem sei o que mais fazer, sabe por quê? Porque eu sei que eu dei mancada com o mestre, agora o meu chamado já era, agora acabou, eu não tenho mais, e o que eu vou fazer, cara? O mestre morreu, tá lá, e eu ainda dei uma mancada assim, gigante com ele. Talvez você esteja aqui e fale assim, sabe, eu dei uma mancada gigante com Jesus e eu larguei tudo, eu deixei para lá, Deus me chamou e eu fui para outro lado, Deus me chamou e eu me fiz de surdo, desentendido. E aí lá em João 21, Jesus encontra com ele novamente. Aí Jesus chega para ele, você, não, aí Pedro está lá, fala assim, quer saber, vamos pescar? Vamos. Aí Pedro e Tiago falam, não, também vamos lá, vamos pescar também. Beleza, estão lá pescando. A mesma história de Lucas 5. Você está lá pescando, tal, tudo mais. Sabe o que é? Às vezes, aonde nós estamos, o chamado que Deus colocou sobre as nossas vidas também influenciam pessoas. Também influenciam quem está ao nosso lado. Que se Deus colocou isso sobre a sua vida, é porque Ele tem algo sobre você. E aquilo que você disser vai também influenciar as pessoas, porque ele disse assim, vou pescar, e os outros diziam, eu também vou, e assim eles foram. E aí eles estavam lá, tudo, joga de um lado, joga de um outro, e vai, não sei o que, estavam cansados. Alguém lá no fundo, vocês têm alguma coisa aí para comer? Temos não. Vocês têm alguma coisa aí? Não tenho. Faz o seguinte, joga para o outro lado. O que é?
Jogamos desse lado, jogamos do outro. O que é jogar mais uma vez? O que ele fez? Pum, jogou. Puxou uma, puxou duas, puxou três e falou. Um olhou pro outro e falou: mano, eu já vi isso. Eu sei quem é que está falando comigo, cara. Eu sei quem está falando comigo. E aí ele falou: meu, e agora o que a gente faz, cara? E agora o que a gente faz? Talvez João olhou para ele e falou assim: cara, é Jesus que está lá. Aí Pedro, meu, é Jesus que está lá, cara. Né? Já colocou a roupa porque ele estava ali. E foi até o encontro de Jesus. Só que ele saiu ao encontro desesperado por Jesus. E ele saiu e chegou lá. E talvez ele parou e falou assim: o que eu faço agora? O que Jesus vai dizer para mim? Será que ele vai me chamar a atenção? Será que ele vai me repreender? Será que o que ele vai fazer? E às vezes a gente fica achando que quando nós vamos chegar diante de Jesus, ele vai nos arrebentar, ele vai estar. E quando ele diz que ele só quer te dar um abraço, ele só quer que você tenha uma atitude: se arrepender. Se arrepender. E ele chegou diante de Jesus, e ali Jesus mostra para ele: vem cá, traz uns peixinhos aqui também. Vamos aqui. E de novo, não tinha plateia. Pescou 153 grandes peixes, não tinha plateia. Fez um milagre na vida deles de novo, e não tinha plateia. O milagre que o Senhor tem para fazer para a sua vida é com você, é para você. E você precisa entender que não é a plateia, não é sobre mostrar, não, mas é sobre a glória dele, para mostrar para você, para lembrar para você que ele ainda continua sendo Deus, que ele ainda tem um chamado sobre você e sobre a sua vida, em nome de Jesus. E ali ele fez lembrar para Pedro: olha, eu te chamei naquele dia para você ser pescador de homens. Então agora eu estou confirmando aqui para você que você vai ser esta pedra que vai edificar a minha igreja. Porque ele diz assim, ó: apacenta as minhas ovelhas. Lá ele chamou ele. Lembra que ele chamou? Chamou ele: ó, agora você vai ser pescador de homem. Estamos andando aqui com Jesus e tal, está acontecendo. Pequei, errei e tudo mais, e agora não tem mais sentido, o que eu vou fazer? E agora Jesus chega diante dele e fala para ele: olha, tu me amas? Ah, Jesus, eu te amo. Eu dou umas mancadinhas, mas eu te amo. Tu me amas? Ô Jesus, você sabe que eu te amo. Tu me amas, Pedro? Ah, Senhor, olha, eu sou um cara assim, eu sou um cara assado, eu sou um cara chato, eu sou um cara não sei o que, eu sou um cara impulsivo, eu sou não sei o que, um monte de coisa ruim. Mas eu te amo, Jesus. Mas eu quero voltar a ser o seu discípulo, Jesus. Mas eu quero voltar a fazer a tua obra. Mas eu quero voltar a ter relacionamento contigo, porque eu achei que eu não tinha mais esperança. Mas o Senhor hoje traz essa esperança, renova essa aliança com você e fala assim para você: tem jeito. E aí ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Lá ele chamou. Agora ele falou para ele: ó, agora você vai fazer aquilo que eu te chamei para você fazer. Não importa as circunstâncias, não coloque as circunstâncias como o seu Deus, porque a verdade de Jesus, essa graça de Jesus vai te trazer um perdão maravilhoso, porque às vezes nós não nos perdoamos, e Deus diz que Ele já nos perdoou. Então basta você se arrepender e se colocar diante do Senhor e falar: Jesus, eis-me aqui, Senhor, por mais que a minha vida eu andei errado, Senhor, eu quero fazer certo, eu quero fazer dar certo, eu quero ouvir e cumprir o Teu chamado, Senhor. Então faça sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nisso em nome de Jesus? Aí Jesus lá em João 21, e aí começa a conversar, mas eu creio que assim, ó, encontrou com ele a hora de resolver os nossos problemas aqui, João. João não, Pedro. É hora de resolver. O propósito de Jesus era fazer com que Pedro olhasse para dentro de si mesmo, a fim de verificar esse nível de amor que ele tinha para com o Senhor. Pedro achava que amava Jesus ao ponto de dar a vida por ele, lembra? Ah, Jesus, não, se eu vier aqui, nós vamos matar, e eu vou, não sei o que, cortou a orelha do cara, e ele falou assim: você vai me negar. Eu?
Que é isso? Jesus quebrou o orgulho dele ali. Jesus quebrou o orgulho, e Jesus talvez quer quebrar o nosso orgulho, quer quebrar as nossas capas, quer quebrar as nossas coisinhas, para mostrar que nós somos dele, dependentes dele, que nós fazemos tudo por ele, que não são as nossas capacidades humanas, mas é a capacidade do Senhor em nós, para executar a obra dele, para fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. Jesus então pergunta para ele 3 vezes. Jesus então está curando Pedro. Jesus está trazendo uma cura sobre Pedro. Jesus está quebrando, fala assim: cara, você não precisa disso, você precisa me seguir, você precisa se arrepender. Lá em Romanos 5:20 diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas não é uma autorização para nós fazermos tudo de novo, não. Essa graça é uma chance, essa graça é uma oportunidade, como eu disse aqui, é um presente de Deus para nós. Então, queridos, eu creio que o Senhor nos colocou aqui nessa cidade, neste lugar, e nos deu um presente, uma oportunidade maravilhosa de nós anunciarmos o Evangelho de Cristo Jesus puro e genuíno. Então, por que ainda nós estamos querendo seguir algumas coisas que Deus não falou para nós seguirmos ou fazermos? O porquê ainda nós estamos buscando em coisas ou situações, quando nós devemos buscar em Deus a direção, quando nós devemos olhar para Ele e falar assim: Senhor, eu vou obedecer o teu chamado. E aí a gente se distrai, a gente se machuca, a gente se fere, a gente tanta coisa. E Deus hoje que está dizendo para você: tu me amas, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Eduardo, tu me amas. Alex, tu me amas. Tu me amas. É essa pergunta que Jesus está fazendo para nós. Lá em 1 João 3,18 diz assim, filhinhos, não amemos apenas de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Por quê? Porque quem ama trabalha, quem ama age, quem ama tem uma ação. E pensar que tudo isso tem uma ação muito grande. João 3,16, porque Deus amou ao mundo, que deu o seu Filho. E Deus amou a nação, e Deus amou o mundo, a fim de enviar o Filho, Cristo Jesus, para salvar do castigo eterno, para nos salvar. Então este amor é uma ação, não é só um sentimento, não é só, não, mas eu sinto, sabe o que é casal de namorado? Nossa, estou ali e tal. Nós precisamos, é muito bom, mas amor também é ação. Amor é atitude também. Amor eu não vou fazer aquilo que eu quero para me agradar, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor quer para agradar ao Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer aquilo que o Senhor quer para agradar a Ele acima de todas as coisas. Então nós temos que entender que o nosso chamado, que a nossa pesca, aquilo que o Senhor tem, nós temos que obedecer a palavra dEle, porque é Ele que chamou. E quando você duvidar, lembra que você tem uma palavra. Lembra que você tem uma palavra. Lembra que Deus te deu uma direção. Então Jesus, e pode orar, tem essas orações ousadas diante do Senhor. Lembra de Moisés? Senhor, o Senhor mandou eu tirar aqui o seu povo de lá, não foi eu que quis não. Tem oração ousada com Jesus, mas ousada na palavra. Senhor, o Senhor me falou, o Senhor me prometeu, o Senhor disse, o Senhor falou que eu iria. Talvez eu não estou conseguindo sair dessa situação, você ou eu não estamos conseguindo sair de uma situação, porque talvez nós não temos lembrado e orado a palavra dEle.
Porque a gente está buscando o nosso entendimento, quando nós temos que buscar o entendimento da palavra dEle. Nós temos que buscar viver a promessa dEle, diante da palavra dEle. Então tudo que você viveu até aqui, não anula o seu chamado, mas diante do seu arrependimento, Ele vai te fortalecer em nome de Jesus. Pedro chegou, e eu já estou terminando. Pedro chegou diante de Jesus e ele achou que ele seria punido. Pedro chegou diante de Jesus, ele achou, agora acabou, Jesus já esqueceu e vai tirar de mim o meu chamado, vai tirar de mim, Tiago, aquilo que ele me chamou para fazer. E aí Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Talvez quando nós nos achegarmos de Jesus, nós estamos esperando sermos massacrados, mas a maior dificuldade que nós temos é nos arrependermos. A maior dificuldade que nós temos é nos arrependermos, porque isso vem de uma ação nossa, e fala assim: Senhor, olha, eu me rendo, eu me arrependo, eu não quero mais fazer isso, mas quão isso é doloroso, e isso às vezes nos pune de uma forma tão grande, que a gente não consegue fazer, a gente não consegue sair do lugar, porque isso vai contra as nossas vontades e os nossos desejos. Quando Jesus diz para você: se você me ama, você se arrepende. Tenha uma atitude, tenha uma ação. Não anulou, nada disso anulou o seu chamado, mas Deus quer que você se arrependa. Sabe para quê? Para que você siga em direção ao chamado dele, porque ele vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Deus quer te dar algo novo, Deus quer te dar uma família, Deus quer te dar de repente um negócio, uma cidade, eu não sei, algum lugar, mas Ele precisa que você atente à palavra dEle. Senhor, sem a tua direção eu não vou fazer nada. Senhor, sem a tua palavra eu não vou fazer nada. Talvez o nosso coração queima por alguma coisa, mas a gente, talvez é pela nossa emoção, e Jesus está querendo dizer para você: olha, se você tem uma palavra, Ele vai cumprir. Não tenha medo. Não tenha medo. Amém? Tudo que você viveu até aqui é para que você seja fortalecido no Senhor. Você ainda tem lenha para queimar. Deus te trouxe aqui nessa noite para te lembrar que a palavra dEle ainda continua sobre você. Não desista, não desista, puxe a rede. Talvez você nem acredita mais no seu potencial, nem acredita mais que Deus tem isso sobre a sua vida, mas Jesus vê o seu potencial, vê o que você tem para alcançar, porque Ele enxerga além das possibilidades, além das dificuldades, além das impossibilidades, porque Ele é o Deus do impossível. Aleluias. Talvez você enxergue só as suas fraquezas, mas Jesus está vendo o seu futuro, e Ele está dizendo: você vai chegar no nível mais alto. Você vai chegar porque a palavra dEle assim te disse. E que o Senhor te prometeu, que o Senhor te disse, e que o Senhor falou para você. Lembra quando Jesus falou e quando você aceitou a Jesus? Eu quero que você feche os seus olhos. Quando você recebeu a esse Jesus maravilhoso, aquilo que Ele te prometeu, e talvez no meio de tanta dor e de tanta dificuldade, Deus trouxe para você e falou assim para você: olha, eu tenho um caminho novo, eu tenho restauração, eu tenho algo, eu tenho isso, mas você desistiu porque achou que era muito pesado, porque achou que era muito difícil, porque achou que você ia ficar sozinho, porque achou que você não ia ser ajudado, você ia ser esquecido. Mas o Senhor disse para você: eu tenho uma palavra sobre a sua vida, eu tenho uma palavra sobre você. Então continue puxando a rede, continue, porque eu vou te fortalecer, porque eu vou te honrar, porque eu vou trazer sobre você esta realização. Mas você precisa continuar
puxando a rede. E se você, talvez, no meio desse caminho, você puxou e deixou, e até esbravejou com Deus, falar: Senhor, eu não quero mais saber, Senhor, eu não quero mais nada disso. O Senhor está dizendo para você: tu me amas, você ainda ama Jesus, este amor ainda está no seu coração, lá no íntimo e no profundo. Então olhe para dentro. Nós estamos diante da ceia do Senhor, e Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, olhe para dentro de você e: Senhor, eu tenho este amor por Ti, Jesus. O Senhor quer restaurar a sua vida, quer restaurar a sua casa, o seu casamento, o seu chamado. Aleluia. Nós vamos cantar uma canção.